Olá, pessoal. Enfim, a gente vai ter que se virar nesse período por aqui mesmo, certo? E aí eu tentei gravar um áudiozinho tentando explicar um pouco essa aula. Algumas turmas já viram, inclusive, ela toda, outras ainda iriam começar. Mas aí fica a título de revisão para quem já viu, certo? A gente começa agora o nosso conteúdo de gases, né? Estudo dos gases. E aí a gente inicia com algumas características, né? Do estado gasoso, né? Os gases têm massa, todos os gases têm massa. Em relação ao seu volume, ele tende a ocupar o volume do recipiente que está contido. Então, se eu tenho determinado massa gasosa no volume de um cilindro de 5 litros, o volume dele é 5 litros. Mas se eu pego esse cilindro, abro numa sala de aula, o volume passa a ser o volume ocupado, né, pela sala de aula. Em relação à densidade, os gases possuem densidade menor em relação aos sólidos e líquidos, certo? Eles sempre se misturam entre si, ou seja, os gases formam misturas homogêneas. E o volume do gás, gente, ele varia sempre que a gente altera a pressão, a temperatura, né? Ou um dos dois. É o que a gente vai estar aprofundando a partir de agora, né? Mas antes de chegar a estudar as leis físicas dos gases, a gente vai ver um pouquinho o que a gente chama de variáveis de um gás, né? De um estado de um gás, que são a pressão, a temperatura e o volume. Quando a gente fala de variáveis, a gente está falando, né, disso aí. E aí, iniciando por pressão, gente, a pressão de um gás, né, se refere à colisão de suas moléculas com o aparelho do recipiente que ele se encontra, certo? No nosso estudo, a gente vai estar trabalhando com algumas unidades de medida de pressão, mas as que a gente vai estar mais vendo por aí é ATM e milímetro de mercúrio, que é o mmHg, né? Então eu tenho aí uma tabelinha com algumas conversões, né? Mas aí a gente, de antemão, um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, certo? Em relação ao volume, nós temos algumas unidades de medida também, metro cúbico, litro, ml, centímetros cúbicos, que vocês já trabalharam, né, em algum momento da vida escolar de vocês, mas que também tem essa tabelinha aqui, se caso a gente precise estar convertendo de unidade, certo? E a temperatura de um gás, em química a gente trabalha basicamente com graus Celsius e kelvins, certo? E aí eu tenho aqui a conversão de graus Celsius e Kelvin, e aí eu vou mostrar para vocês dentro desse exemplo que eu trouxe para vocês. Ele pergunta qual é a temperatura em kelvins correspondente a 25 graus Celsius, né? E aí para a gente converter, gente, graus Celsius para kelvins, a gente vai pegar a temperatura dada em graus Celsius e somar com 273, né? E esse resultado já está convertido para kelvins, ok? E aí a gente entra nas leis físicas dos gases, gente. Então, nós temos 3 leis físicas dos gases, certo? Em cada uma delas, uma dessas variáveis, elas vão se manter constante, ou seja, elas não vão se alterar durante o experimento, certo? E a primeira lei física do gás são as transformações isotérmicas, conhecida também como lei de Boyle-Mariotti, não é? E aí, o próprio nome, transformações isotérmicas, nesse caso, a temperatura ela é igual, ela permanece constante, né? Então, o que é que diz essa lei? Sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa, gente, é inversamente proporcional à sua pressão, né? O que é que isso significa? Que se eu aumento a pressão no recipiente de um gás, certo? O seu volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o seu volume aumenta. Ela é inversamente proporcional. A representação matemática, a gente tem aqui a fórmula P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, onde P1 é pressão inicial, P2 é pressão final, V1 volume inicial e V2 volume final, certo? Ou pressão vezes volume é igual a um valor constante. Graficamente, não é, o comportamento dessa transformação isotérmica, ela nos dá como resultado uma hipérbole, certo? E aí nós temos um exemplo aplicado à transformação isotérmica. Ele diz o seguinte: um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de dióxido de carbono a 1 atm de pressão. Mantendo a temperatura constante,
Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a, né? E aí, gente, a gente utiliza a representação matemática. E aí é só substituir, certo? Não precisa transformar a unidade de medida nenhuma, por quê? Porque o volume inicial e final está na mesma unidade de medida, então trabalha do jeito que está. Substituindo, pressão inicial é 1, volume inicial é 100, igual a pressão final é o que a gente quer saber, vezes volume final 25. Né? E aí, resolvendo, nós temos que pressão final é igual a 4 atms, certo? Bem simples aí essa questão. A gente tem a segunda lei física dos gases, que agora são as transformações isobárica. Bárica vem de pressão, então nesse tipo de transformação, quem permanece constante é a pressão, a gente vai estar alterando o volume e a temperatura. Também é conhecida como lei de Gay-Lussac. E o que é que ela diz? Que sob pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. O que é que isso quer dizer, gente? Se eu mantenho a pressão constante, se eu aumento a temperatura, o volume do gás também aumenta. É diretamente proporcional. Se eu diminuo a temperatura, o volume do gás diminui. Né? Essa pressão se aplica, por exemplo, ao fato de que a gente nunca deve calibrar o pneu, né, no limite máximo da capacidade daquele pneu em tempo frio. Né? Por quê? Porque quando a temperatura aumentar, quando o tempo esquentar, aquele volume ali ele tende a expandir. E aí, ó, matematicamente, a gente tem V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, ou seja, volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a volume final dividido por temperatura final. Ou volume dividido por temperatura é igual a um valor constante. Graficamente, gente, a gente tem uma reta, certo? Enquanto a isotérmica era uma hipérbole, a isobárica é uma reta, tendo no eixo Y volume, no eixo X temperatura. E aí também um exemplo da transformação isobárica, nós temos que um recipiente com capacidade de 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se constante a pressão. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será de... Então, ele quer saber o volume final, gente. Ó. Ele dá o volume inicial, que é 100 litros. Ele dá a temperatura inicial, que é 27 graus Celsius. Porém, a gente vai precisar converter para kelvins. Ou seja, a gente vai pegar o 27 e somar com 273, certo? Da mesma forma que a temperatura final também, a gente vai pegar 87 e somar com 273 para transformar em grau em Kelvin, né? Temperatura em Kelvin. E aí é só substituir, certo? A gente tem volume 100 dividido por temperatura inicial em Kelvin 300 igual a volume final dividido por temperatura final em Kelvin 360. E aí, gente, a gente resolve aqui meio pelos extremos. Eu vou ficar com 300 V2 é igual a 360 vezes 100. V2 é igual a 120 litros, certo? A última lei física, transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, certo? Transformação, como lei de Charles, o volume ele que permanece constante dessa vez, certo? E ele diz que, sob o volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura, certo? Então, se a gente aumenta a temperatura, a pressão ali dentro aumenta do recipiente. E é por isso, gente, que a gente nunca deve aquecer aqueles recipientes de desodorantes aerosol, né? Sabendo que ali, mesmo quando não tem mais a substância desodorante, tem gás, certo? O volume ali é fixo. E aí o que é que acontece? Se a gente aquece, a pressão aumenta e pode explodir. Então, nunca submeta esses recipientes a aquecimento, certo? Matematicamente, a gente tem P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, ou seja, a pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão dividido por temperatura, pressão final dividido por temperatura final.
ou pressão sobre temperatura igual a constante. E a representação da transformação isovolumétrica também é uma reta, né? Diferenciando que no eixo Y agora nós vamos ter pressão ao invés de volume. E aí, um exemplo, né, nós temos que um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus Celsius sem variar o volume será de... Então, gente, vê só. Ele dá temperatura inicial em Celsius, que a gente vai precisar converter para Kelvin, certo? Somar com 273. A pressão inicial, 606 milímetros de mercúrio, certo? Não precisa converter. E aí ele quer saber qual é a pressão final, quando se leva a temperatura para 47 graus Celsius, que a gente vai precisar também converter para Kelvin. Só substituir, gente, pressão inicial 606, temperatura inicial em Kelvin 303, pressão final a gente vai descobrir, temperatura final 320. Meio pelos extremos, nós temos que pressão final é igual a 640 milímetros de mercúrio, certo? E aí nós temos, por último, a equação geral dos gases, gente. Se vocês observarem, a equação geral dos gases corresponde às 3 equações que a gente viu nas leis físicas juntas, né? Nós temos, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, ou seja, a pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Ou pressão vezes volume dividido por temperatura é um valor constante. Outros conceitos que a gente precisa ter em mente, gente, é em relação às condições normais de temperatura e pressão, conhecida também por CNTP, certo? Toda vez que um gás estiver dentro da CNTP, gente, a pressão, a temperatura e o volume é um valor fixo, certo? Qualquer gás, independente do gás que seja, se ele estiver na CNTP, a pressão dele vai ser 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio e sua temperatura é 0 graus Celsius ou 273 kelvins e o volume molar desse gás, ou seja, o volume ocupado por 1 mol desse gás vai ser de 22,4 litros. Então, esses valores são sempre constantes. E aí, um exemplo da equação geral dos gases, nós temos que 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus Celsius, 700 milímetros de mercúrio de pressão. Qual será o novo volume do gás a 87 graus Celsius, 600 milímetros de pressão, gente? Então, ele dá volume inicial 27, 20, aliás, desculpe, 20 litros. Ele dá a temperatura inicial 27 graus Celsius, que a gente vai sempre precisar converter em Kelvin, sempre, certo? A pressão em milímetros de mercúrio deste milímetro de mercúrio. Ele quer saber qual é o V2, o volume final desse gás. Ele dá a temperatura final, que é 87 graus Celsius, que a gente converte para Kelvin. E a pressão final ele também dá, que é 600 milímetros de mercúrio. E aí é só substituir, P1 700, V1 20, T1 somando 27 com 273. Do outro lado nós temos P2 600 milímetros de mercúrio vezes V2, que é o que a gente vai descobrir, dividido por T2. E aí quando a gente faz meio pelos extremos, gente, a gente obtém um volume final de 28 litros, certo? E um outro exemplo, né, que chega a ser um cálculo estequiométrico já adiantando, né, quando a gente trabalha dentro da CNTP, nós temos o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono, que é o CO, ele quer saber qual é o volume ocupado por 10 gramas de CO, certo? Na CNTP. E ele dá as massas atômicas do carbono e do oxigênio. Então, a primeira coisa é a gente descobrir a massa dentro de 1 mol de monóxido de carbono. Ou seja, eu somo as massas atômicas, eu vou ter a massa molar igual a 28 gramas por mol. Então, aqui eu vou estar trabalhando o quê? Massa e volume, certo? Em 1 mol. Em 1 mol, a massa é só a massa molar, que é 28 gramas por mol. E o volume molar é 22,4 litros, porque esse gás está na CNTP, certo? Então, na regrinha de 3 na parte de cima, eu vou ter a massa molar do lado do volume molar. Na parte de baixo, eu vou estar com as informações da questão, que é a massa da questão, que é 10 gramas, e do outro lado é o volume que ele quer saber. Meio pelos extremos aí, nós vamos ter que o volume, certo, ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono vai ser igual a 8 litros, né? Meio pelos extremos. Então, bem simples aí, gente. E é isso, gente.
Tentei fazer esse resumo, certo? Para ver se ajuda. Estou disponível para tirar dúvidas, né? Fiquem à vontade. Nós vamos ter também uma fichinha de exercício aí, né? Para vocês tentarem fazer, tentem fazer. Se tiver dúvida, a gente vai se comunicando. E aí, estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Um beijão.